Coincidentemente, aos meus 25 anos e no oitavo período do curso de psicologia, finalmente eu me sinto uma psicóloga. Bom, vem comigo que eu vou te explicar um pouco melhor desse rolê e o que que a neurociência e a neuropsicologia tem a ver um pouco com isso também. E para quem não me conhece, meu nome é Lorena, eu sou estudante de psicologia e estou fazendo esse vídeo com pouquíssimas edições porque eu acredito que esse é o estilo de vídeo que faz com que o conhecimento flua, sabe, entre eu que estou aqui e você que está aí me assistindo. E eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários se você já sabia de algumas informações que você vai ver nesse vídeo. Primeiramente, que a nossa questão de formação do córtex pré-frontal, ela teoricamente está completa quando você chega aos 25 anos de idade, a maturação do seu córtex pré-frontal. Você já sabia disso? Cronologicamente, o córtex pré-frontal ele é a última parte do cérebro a se mielinizar, que é quando ele atinge o auge da sua maturação, e aí por volta dos 25 anos, tem uma pequena variante aí. Mas o que que acontece? O nosso córtex pré-frontal ele é responsável pelas nossas funções executivas, que são a nossa capacidade de reflexão, tomada de decisão. Por isso que muitas pessoas percebem que quando chegam nessa idade tem uma mudança drástica assim na sua maturidade, né, de como que se entendem, se sentem pessoas maduras. E essa percepção vem com as tomadas de decisões que vão acontecendo no decorrer do dia a dia. Muitas vezes os limites começam a ficar mais claros. Antes era meio turvo, meio turbulento entender o que significava situação X para você e como que aquilo influenciava na sua vida e como que você deixava pessoas ultrapassarem os limites com você ou faltar com respeito, não conseguia fazer nada, porque nem você mesmo entendia qual eram os seus limites. E quando o córtex pré-frontal chega nesse momento, teoricamente aos 25 anos, essas coisas ficam mais claras. Autores como Robert Sapolsky falam como que o desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal influencia na entrada da vida adulta, visto que entendemos que a adolescência teoricamente acabaria aos 18 anos, mas a realidade não é bem essa, né? Não se tem de fato uma maturidade quando se alcança a maioridade penal aqui no Brasil, pelo menos. E a gente percebe essa inconsequência, talvez essa falta de limites nessas pessoas, mas que isso vai amadurecendo e acontecendo nesse percurso dos 18 aos 25 anos de idade. Outro autor, como Erik Erikson, também traz como que a nossa formação de identidade pode entrar em conflito com os nossos papéis sociais. Mas o que isso tem a ver comigo? Eu percebi que quando eu entrei na faculdade há 3 anos e meio atrás, eu tinha apenas 22 anos de idade e eu não entendia muito bem como que eu poderia ajudar outras pessoas se eu mesma estava precisando de ajuda e se seria capaz conseguir desenvolver essa habilidade que o psicólogo precisa desenvolver para poder estar ali no viver clínico com os seus pacientes. E eu percebi que como se não fosse possível planejar de fato amadurecer, mas isso de repente aconteceu. E mesmo sem eu perceber, eu me tornei aquela pessoa que tem um ouvido muito afiado para escutar o que o outro está falando além do que ele está me dizendo. É uma forma de escuta ativa que a gente aprende na faculdade e perceber que você começa a escutar parece que não são com seus próprios ouvidos. E a gente começa a perceber como que cada pessoa traz ali no seu discurso a sua história de vida. Você começa a enxergar que aquele tio que às vezes é um pouco inconveniente, ele tá passando ali naquela fala dele tanta coisa que ele não consegue falar para ninguém. E aquelas pessoas, aquele primo ou aquele amigo que tá sempre se metendo em enrascada, que ele tá ali na fala dele pedindo ajuda para todo mundo, mas sem falar uma palavra sobre isso. E eu percebi que isso mudou, assim, e já tinha mudado há um tempo, mas esse insight mesmo veio agora, né? Estou aqui gravando esse vídeo no dia 9 de janeiro de 2026 e perceber isso fez com que eu ficasse muito feliz com a minha trajetória. E eu percebo também que a faculdade de psicologia, ela vai construindo a gente como ser humano de uma forma bem diferente, tão particular, né, e tão subjetiva. Cada colega meu tem uma forma diferente de enxergar o mundo e perceber que nós estamos nessa construção assim juntos
basicamente recebendo as mesmas aulas, mas criando perspectivas completamente diferentes e entender como que o mundo enxerga nós como futuros profissionais da psicologia, que somos pessoas que precisamos ter tanta responsabilidade emocional, tanta responsabilidade afetiva, mas que somos seres humanos, como todas as outras pessoas ou de qualquer outra profissão, que nós somos seres humanos e a gente também está aprendendo, também está amadurecendo, crescendo, entendendo os nossos próprios limites, os nossos próprios processos e como que isso funciona pra gente também. E por isso que é importante também a gente fazer terapia. E para finalizar esse vídeo, eu só queria falar que a neuropsicologia e a neurociência é incrível, e o nosso cérebro é incrível, e como que o córtex pré-frontal, né, é o CEO, assim, cognitivo da nossa capacidade de empatia, da forma com que nós enxergamos o mundo. E com certeza eu sou uma pessoa completamente diferente da Lorena, que entrou lá no primeiro semestre, lá em 2022, na faculdade de psicologia, e hoje eu consigo me ver como psicóloga, né, em formação, concluindo a faculdade nesses próximos semestres, mas que nunca senti assim tanta identidade, identificação com a minha profissão, quase como se eu tivesse sido escolhida e não como se eu tivesse escolhido o curso que eu estou fazendo. E eu gostaria para dizer para você que se você ainda não conseguiu chegar nesse momento, talvez seja lá qualquer profissão que você esteja fazendo, que você tenha paciência com o seu desenvolvimento, com o seu tempo, que isso é um processo e que com certeza, se for no momento certo e com a profissão certa, eu diria, você vai conseguir ter essa identificação e essa chavinha vai virar para você também. E eu espero que você consiga sentir muito amor pela pessoa que você está se tornando. E aproveito para desejar aqui um feliz ano novo também, né? Afinal, o primeiro vídeo do ano de 2026, que esse ano seja muito abençoado, próspero e que nós possamos de fato aprender a respeitar os nossos processos e amar a pessoa da qual nós estamos trabalhando para nos tornar. E um beijo. Aqui, conhecimento é ferramenta de poder, você já sabe. Então, deixa aqui no comentário alguma sugestão, se você já sabia dessa informação, como que tá sendo para você esse início de 2026. Tem muitas metas, como que tá as metas por aí também, né? E eu espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!